Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Esta segunda aula, conforme o nosso plano de ensino, é da perspectiva institucional e neo-institucional. Então, nesta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o isomorfismo e a racionalidade coletiva nos campos organizacionais. Essa perspectiva, então, ela tem uma base, como vocês podem ver pela leitura, uma base weberiana muito relevante, muito significativa, que parte dessa concepção do espírito racionalista ali de Weber para interpretar ou para compreender a burocracia como a manifestação organizacional desse espírito racional, Então seria um meio poderoso ali para controlar os sujeitos, em um patamar ali, segundo Weber, quase que irreversível. Por isso, essa analogia que ele faz com a gaiola de ferro, tá? Então, diferente de outras abordagens que buscavam respaldar, ou compreender, ou categorizar, ou analisar a diversidade organizacional, que levavam em conta a pluralidade das organizações, essa abordagem vai partir de um pressuposto, eu diria que praticamente contrário, tá? A questão que o institucionalismo vai lançar é porque há uma homogeneidade nas formas e nas práticas organizacionais, tá? Então é porque que as empresas, de certa forma, elas estão tão parecidas e não porque elas se distinguem, entendem? Então ali há uma pergunta que parte de uma razão contrária a outras abordagens que a gente vinha estudando. Bom, ali se pode justificar que, de fato, se a gente for olhar no campo, por exemplo, educacional, nos formatos de ensino e aprendizagem, sejam eles de ensino fundamental ou buscando mesmo o ensino superior, as estratégias ou o modelo, como essa educação acontece, isso é um aspecto abordado também pelos autores no texto, é bastante singular. Se a gente for pegar as empresas, especialmente agora com essa ascensão de franquias, aquisições, fusões, a gente tem empresas que se parecem muito, então a gente tem variações do mesmo tema, a gente tem empresas que por vezes são concorrentes, mas que se estruturam de uma maneira muito similar em diferentes aspectos, seja na oferta de produtos, de serviços, de sua própria estrutura física ou de gestão, tá? Então, se questiona essa questão de estruturação, digamos assim, num processo ali de estruturação de um campo organizacional, que, segundo essa perspectiva, vai se dando num formato mais ou menos homogêneo por diferentes razões, seja assim, com base nos fornecedores que acabam dando opções mais ou menos semelhantes, seja por uma questão das demandas de consumo que por vezes se normatizam ali em alguns itens, mais ou menos consensuais, digamos assim, seja pelas agências regulatórias que vão induzindo ali as similaridades e por sua vez a lista ali continua, tá? Isso tudo então contribuiria para constituir o isomorfismo organizacional, tá? Que é um processo de restrição que vai forçar ali uma unidade, em uma determinada população, que vai acabar convergindo numa condição ambiental bastante semelhante. Tem um artigo meu com alguns colegas em que a gente analisa do ponto de vista, para exemplificar, do isomorfismo organizacional, a criação desses sistemas de sistemas informacionais que as empresas utilizam,
Por exemplo, se tu tens uma rede ali, tem uma loja, né, varejista que vende, né, vamos colocar ali, sei lá, roupa, né? Normalmente as empresas que fornecem o sistema de venda e das operações possíveis ali para a gestão dessas roupas nessa loja são muito similares entre si e são basicamente todos ali que trabalham com esse segmento operam num sistema informacional muito parecido. Então, o fazer do trabalho, né, tendo por base, por exemplo, esses sistemas, né, acaba ditando, né, ou formatando o trabalho de uma maneira muito homogênea, no sentido de que esses sistemas informacionais não nos permitem inventar grandes formas, né, de fazer o trabalho. Ali aparece a venda que ela digamos assim, ela é à vista ou é no cartão de crédito, e aí a pessoa diz, mas eu gostaria de pagar com um carnê de pagamento da loja. Não tem isso. Mas tu poderia fazer. Não tem, porque eu sou limitada ao sistema para poder emitir a nota, para concluir a compra. A pessoa que está operacionalizando essa venda, ela vai ser dependente de um sistema que vai colocar as possibilidades limitadas num formato muito padronizado, né? Não só dentro dessa organização, mas entre as organizações, com base no fornecimento desses sistemas, que também, por sua vez, é padronizado. Então, entende que o trabalho acaba sendo feito de maneira muito similar nas diferentes organizações, não só do mesmo ramo, mas às vezes em ramos distintos também, né? Os sistemas, eles acabam ajudando a criar ou a constituir esse isomorfismo, né? Ainda a gente poderia, então, para categorizar ali, segundo o texto, né, alguns mecanismos ali de que ele vai chamar, né, de isomorfismos, ou dessa mudança isomórfica institucional. Se destaca ali para fins, né, de tipologia analítica, 3 tipos de isomorfismo que eu acho que vale a pena a gente reforçar, tá? Então, segundo os autores, o isomorfismo ele pode acontecer pelo menos de 3 formas, mas isso como um tipo ideal do Weber, né? Não quer dizer que uma ação se enquadre exatamente em apenas um desses tipos, né? Mas, para fins de análise, se pode pensar que então tem o isomorfismo coercitivo, que é aquele que opera, né, onde essas semelhanças, essas similitudes vão se dando com base em pressões formais ou informais, né, e com base em coerção e persuasão, então, de maneira, digamos assim, bastante determinada, tá? Ainda tem os processos miméticos, que são aqueles que acontecem mais por conta das empresas, nas suas incertezas, acabarem seguindo a orientação de outras empresas que são consideradas modelo, né? Então, elas não sabem muito bem o que fazer, há uma incerteza ali institucional, e se acaba seguindo questões que estão ali no cenário das empresas e que têm dado certo, por exemplo, né? Então, ou de outras organizações, eu vi lá que uma organização fez dessa maneira, então se seguem esses modelos que são considerados dominantes, porque eles já, de alguma forma, estão instituídos, né? Então, aqui no texto tem um destaque interessante, que a própria inovação, ela surge como algo modal, praticamente, né? Das empresas terem que inovar, é uma premissa, digamos, contemporânea, colocada, instituída, e muitas empresas acabam performando ali tentativas, né, ou tratativas de inovar, para contemplar essa questão que está sendo ali colocada socialmente na contemporaneidade, de que uma organização precisa ser inovadora, né? E, por fim, teriam, então, as pressões normativas, que essas, segundo os autores, dizem respeito à formação
desses profissionais envolvidos, né? Então seria uma questão dos aspectos da profissionalização. Então, seja de institutos de formação, seja por redes de profissionais, né? Como associações das categorias, conselhos, enfim. Então ali haveria uma constituição de certas normas ou padrões que venham a ser seguidos por profissionais de determinadas áreas e que, portanto, também vão contribuir para que as empresas tenham essa característica, né, mais homogênea, segundo essa teoria, do que propriamente diversa. Então, bom, esses são alguns aspectos gerais dessa teoria, que tem muitas outras perspectivas a ser explorada, especialmente se levado em conta cada organização de análise que talvez venha a surtir possibilidades interpretativas distintas, mas fica aqui uma contribuição para que vocês possam ler este texto ali com algum certo, digamos, direcionamento, talvez, para a compreensão mais holística ali do que está colocado. Então, bons estudos a todos, espero que vocês fiquem bem e nos vemos no próximo podcast, na próxima pod-aula ou nos próximos encontros síncronos ou de fórum ali no Moodle, tá bem? Um forte abraço a todos e até mais!